Fala galera, começando mais uma aula aqui no canal Missão Excel. Meu nome é Pedro e na aula de hoje nós vamos aprender a como criar uma análise de vendas, beleza? Eu já deixei aqui no meu Excel aberto o que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então, veja que eu tenho as informações de cada um dos meus vendedores e o histórico de vendas no ano de 2020. Logo abaixo, eu sei quais daqueles que estão acima da média irão receber um bônus, beleza? Aqui embaixo nós temos um gráfico de eixo duplo em que eu mostro qual a diferença de vendas de cada um dos vendedores e eu consigo ver visualmente quais que venderam acima da média também. E logo aqui embaixo eu tenho outro gráfico de pizza onde eu consigo fazer a comparação de vendedores. Então olha só que bacana. Eu quero comparar aqui o vendedor João, certo? Com o vendedor Emerson. Então, João e Emerson, comparando os dois, o João vendeu 58% e o Emerson 42%. Dessa forma, a gente consegue analisar quais vendedores estão tendo melhor performance ou não, beleza? Então, eu já deixei aqui uma planilha do zero, onde a gente vai desenvolver todo esse projeto, beleza? Então, vamos direto para a prática. Bom, a primeira coisa que a gente vai desenvolver aqui vai ser o gráfico de colunas para a gente saber qual foi o número de vendas de cada um dos vendedores. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai aqui na guia Inserir. Vamos aqui na guia Inserir e eu tenho aqui a minha área de gráficos. Vamos escolher, nesse caso, o gráfico de colunas, que é o que melhor se encaixa. Então, vai ser logo esse primeiro aqui. Seleciono e posso selecionar esse primeiro da colunas 2D. Beleza, por enquanto não selecionamos nenhum dado, beleza? Vou arrastar para cá e vou redimensionar. Agora, o que a gente tem que fazer é justamente inserir os dados no gráfico. Como que a gente faz isso? Eu posso simplesmente vir aqui na área em branco, clicar com o botão direito do meu mouse e vir aqui em selecionar dados, beleza? Clicou em selecionar dados, ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, exibir as informações dos dados. Então, aqui no meu canto esquerdo, eu vou clicar em adicionar. E ele me pede o nome da série. O nome da série vai ser vendas, beleza? Que é o nome do meu gráfico. Aqui em valores da série, eu vou apagar essa informação que ele vem por padrão e vou adicionar o número de vendas de cada um dos vendedores. Então, aqui no meu gráfico, eu posso clicar no primeiro e arrastar até o final. Então, veja que eu selecionei todo o intervalo e aqui eu clico em OK e ele já adicionou as informações no meu gráfico, beleza? Só que eu preciso que na legenda estejam os nomes dos vendedores e não esse 1, 2 e 3, certo? Como que a gente faz isso? A gente faz isso no canto direito dessa janela. Então, aqui nós vamos simplesmente clicar em editar. Cliquei em editar, ele abre essa janela aqui para a gente e agora eu vou selecionar o nome de todos os vendedores. Então, venho aqui no Paulo e arrasto até o último, que é a Rosane. Beleza? Clico no OK e OK novamente. E veja que o nosso gráfico já está criado. Então, tenho aqui o nome de todos os vendedores e aqui as informações sendo exibidas. Agora, nós vamos formatar esse gráfico para deixar um pouco mais visual e a gente poder analisar melhor essas informações. Então, veja só. Eu consigo observar que todas as vendas, nenhuma delas passa de R$10.000. Então, o que a gente pode fazer é configurar este eixo aqui para que o máximo seja 10.000 e não 12 como está aqui. Então, como que a gente faz isso? Com o cursor do mouse, eu vou aqui até o número 12 ou qualquer uma das informações e dou um clique. E veja que ele selecionou toda essa área. Agora, aqui em cima, eu clico com o botão direito do meu mouse e vou em formatar eixo, certo? Quando eu clico em formatar eixo, ele abre essa janela aqui no meu canto direito. Então, aqui nós conseguimos configurar algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso escolher qual que vai ser o mínimo que vai aparecer ali. No caso, vamos continuar com 0. Aqui eu configuro o máximo. Então, eu vou tirar os 12.000 e colocar 10.000. Certo?
E aqui, em unidades principal, eu consigo escolher qual que vai ser o intervalo. Então, veja que está 2.000. Então, por isso ele aparece 2, 4, 6. Eu posso escolher qualquer valor aqui. No nosso caso, vamos deixar como 2.000 mesmo, beleza? Vamos dar Enter e veja que ele trocou. Ó. Agora está 1.000, 2.000, 3.000 até 10. Só que eu quero de 2 em 2. Então, vou na unidade principal e coloco 2.000. Veja lá que mudou a configuração aqui para a gente, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu posso tirar essas linhas que estão aparecendo aqui. Como que eu posso fazer isso? Clico no meu gráfico, quando eu clico sobre ele, veja que ele aparece esse mais aqui no canto superior direito, clico, que é o elementos do gráfico, e eu tenho aqui ó, linhas de grade, certo? Quando eu desmarcar, veja que todas as linhas desapareceram, beleza? Bom, o que mais dá para a gente fazer aqui? Vendo só pelo tamanho das barras, eu não consigo saber exatamente quais são os valores. Então, por exemplo, eu consigo ver que o Paulo está entre 4 e 6.000, mas eu não sei exatamente qual que é o valor. Então, eu posso colocar um rótulo de dados aqui para ser exibido logo acima das barras, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou clicar sobre o gráfico novamente, vou aqui no nosso mais, e aqui ó, eu tenho a opção de rótulo de dados. Clico e veja que ele já aparece todas as informações de todos os vendedores. Assim fica muito mais fácil da gente fazer uma análise, beleza? Outras configurações que a gente pode mexer aqui é, por exemplo, eu não quero o título, não quero que seja exibido vendas aqui, porque eu já sei que é essa informação. Então, posso clicar sobre vendas e dar um delete no meu teclado. E veja que eu não tenho mais o título. O que mais que a gente pode fazer? Podemos mudar a cor do gráfico. Então, eu seleciono ele. Aqui em Ferramentas de Gráfico, eu vou na guia Design, certo? Ou formatar na verdade, e eu posso vir em preenchimento da forma. Clique em preenchimento, eu posso escolher qualquer uma das minhas cores aqui. Eu vou deixar preto, que é como aquele gráfico inicial que a gente fez. Beleza? Então, já configuramos a cor do gráfico. Só que veja que as informações não estão tão claras agora. Então, está muito escuro aqui as informações dos valores, o nome dos vendedores, mas nós podemos mudar essas cores também. Como que a gente faz isso? Vou selecionar um dos vendedores com apenas um clique, beleza? Seleciono uma vez, ele seleciona todos. Vou aqui em formatar, página inicial, na verdade, e vamos mudar a cor da fonte, certo? Então, cor da fonte eu vou colocar branca, certo? Veja que ele mudou. E eu posso também mudar o tamanho dela. Então, vou vir aqui, tamanho da fonte, e deixar tamanho 10. Vamos fazer agora para os outros eixos. Então, o eixo da esquerda, vou colocar na cor branca e vou aumentar o tamanho. Beleza? E vamos fazer isso também para o rótulo de dados. Seleciono o rótulo. Veja que selecionou todos também. Vamos colocar a cor branca e aumentar o tamanho. Agora sim, o nosso gráfico está totalmente apresentável. Eu consigo ver as informações de forma clara e objetiva e não ficou muito bagunçado e nem com muitas cores também. Beleza? Agora, para a gente finalizar essa parte do gráfico, o que a gente pode fazer é mudar a cor das barras. E para fazer isso é super simples. Eu vou selecionar apenas uma delas. Por que uma? Porque quando eu seleciono uma, eu seleciono todas. Clico uma vez, clico lá de fora primeiro, clico uma vez. Olha só, tem todas as barras selecionadas. Agora eu vou vir aqui na minha página inicial e vou usar aqui ó, o balde de tinta. Clico uma vez e eu posso escolher qualquer cor. Vou deixar o mesmo tom de amarelo daquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, tá bom? Selecionei e está lá. Então, essa primeira parte do gráfico está feita. Agora, lembra que, se a gente voltar aqui na análise de vendas, eu tenho uma linha de dados aqui, onde eu exibo as médias de todos os vendedores. Então, eu tenho a média aqui, juntando todos os vendedores. Então, é isso que a gente vai fazer agora.
Vamos voltar aqui na nossa planilha. E agora aqui eu vou escrever média. Média. E se você acompanha o canal, você sabe que a gente tem uma fórmula que faz esse cálculo para a gente automaticamente, que é justamente a fórmula média. Então, eu vou colocar igual média, certo? E lembre-se de colocar o acento agudo na letra E, senão a fórmula não funciona. Dou Tab para selecionar. Agora, eu vou selecionar os valores de todos os vendedores. Então, seleciono o primeiro, que é o Paulo, e no meu teclado eu vou em Ctrl, Shift, seta para a direita, certo? E veja que ele selecionou até a última informação. Se eu tivesse aqui 200 colunas com informações, selecionaria todas as 200. Então, é por isso que é importante você saber trabalhar com as teclas de atalho para você trabalhar com mais inteligência no seu dia a dia, tá bom? Fecho parênteses e dou Enter. E veja que eu tenho a média aqui, que é 6.303,83 centavos. Agora, eu quero replicar esse valor para todas as outras células. Só que eu não posso simplesmente vir aqui na alça de preenchimento e arrastar para o lado. Porque veja que o meu intervalo ele também vai ser arrastado conforme eu arrasto a fórmula. Então, o que a gente tem que fazer primeiro aqui é o trancamento desse intervalo. Depois que eu fizer o trancamento, aí sim eu posso arrastar essa fórmula. Então, vou dar 2 cliques aqui na primeira, que a gente fez, e vou selecionar o intervalo, ó, de B4 até M4. E para fazer o trancamento de forma automática, eu posso vir no meu teclado e clicar no F4. Olha só, F4, e ele colocou um cifrão na frente do B e do 4, e depois do M e do 4, que é justamente esse cifrão que faz o trancamento do intervalo, tá bom? Vou dar Enter. E agora sim, vou vir na alça de preenchimento, dar 2 cliques e arrastar para o lado. E veja que ficou o mesmo valor para todas as informações aqui, tá bom? Agora, vamos voltar na análise de vendas e dar uma olhadinha. Veja que logo abaixo de média, a gente tem uma linha de dados onde mostra uma mensagem para quais vendedores venderam acima da média. E aqueles que venderam acima da média, tem a mensagem aqui escrito bônus. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos voltar aqui. E aqui eu vou escrever bônus, para a gente referenciar. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer utilizando a fórmula se. Beleza? Então, igual se. Se você não conhece muito bem essa fórmula no Excel, eu vou deixar no card aqui em cima uma aula onde eu explico tudo sobre essa fórmula para você. Tá bom? Primeira informação que essa fórmula nos pede é o teste lógico. O nosso teste lógico é justamente se o número de vendas desse vendedor foi maior ou igual à média. Então, eu seleciono a venda, certo? Sinal de maior ou igual, tem que ser nessa ordem, e seleciono aqui o valor da média, certo? Ponto e vírgula. Se for maior ou igual à média, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça uma mensagem escrito bônus. Então, abro aspas duplas e escrevo bônus, certo? Fecho aspas duplas. Ponto e vírgula novamente, valor se falso. Se não for maior ou igual a bônus, eu quero que apareça a mensagem precisa melhorar. Abro aspas duplas novamente e escrevo precisa melhorar. Fecho as aspas duplas, fecho parênteses para me fechar a função e dou Enter. E veja que ele apareceu a mensagem precisa melhorar, porque o Paulo teve uma venda de 5.318, só que a média é de 6.303. Então, precisa melhorar. E agora, eu vou usar a alça de preenchimento para replicar essa fórmula para as células seguintes. Então, dou 2 cliques e arrasto para o lado até a vendedora Rosana. E veja que, por exemplo, o João, que vendeu acima da média, aparece a mensagem bônus. Já o Fernando, que vendeu abaixo, aparece precisa melhorar. Certinho? Bom, o que a gente pode fazer para melhorar essa visualização, que é o seguinte. Veja que, onde eu tenho a informação de precisa melhorar, ele corta parte da informação porque o tamanho da célula está menor do que a informação. Então, como que a gente faz para ajustar de forma automática? Eu vou vir aqui em cima da coluna B, dar 2 cliques e arrastar para o lado, até a coluna M, certo? E agora, simplesmente, eu posso vir entre duas colunas, pode ser J e K, I e J, qualquer uma delas, até ficar o cursor nesse formato.
E eu vou dar 2 cliques. E veja que ele ajustou todas as células para o tamanho da informação que tem ali, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é copiar a formatação daqui de vendas, por exemplo, para as médias e bônus. Então, eu seleciono vendas, vou até a última informação com Ctrl, Shift, seta para a direita, seleciono aqui o meu pincel de formatação e clico sobre média, certo? Agora o pincel de formatação novamente e clico sobre bônus, certinho. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, toda vez que aparecer a palavra bônus, eu quero que tenha uma formatação especial. Então, para isso, nós podemos usar o recurso de formatação condicional, que é o recurso que a gente usa para quando a gente quer uma formatação diferente em um determinado estilo de dado. Então, para a gente fazer isso, primeiramente, selecionamos todas as mensagens. Então, venho aqui no Paulo, Ctrl, Shift, seta para a direita, beleza? Agora, aqui mesmo na minha página inicial, eu vou vir aqui em formatação condicional. Cliquei e nós vamos usar essa primeira, que é a regra de realce das células. E aqui dentro nós vamos usar é igual a. Bom, quando que eu vou fazer a minha formatação? Vai ser sempre que na minha célula tiver escrita a palavra bônus. Então aqui, neste campo, eu vou escrever bônus. Bônus. E aqui, nessa segunda informação, eu coloco a minha formatação. Então, posso clicar sobre essa setinha aqui e veja que o Excel ele já me dá algumas formatações padrão. E aqui, na última, eu consigo fazer um formato personalizado. No nosso caso, nós vamos usar uma padrão, que vai ser essa de preenchimento verde e texto verde escuro. Seleciono, clico em OK e está lá. Toda vez que aparece a palavra bônus, ele muda aqui a formatação para verde. Beleza? Bom, vamos voltar aqui na nossa análise de vendas para ver qual é o próximo passo. Veja que aqui no nosso gráfico eu tenho um segundo eixo, que é um gráfico de linha, em que mostra a minha média. E aí, toda vez que as minhas barras passam dessa linha, quer dizer que o vendedor passou da média de vendas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou voltar aqui na nossa planilha. E como que a gente vai fazer para fazer esse segundo gráfico? Vou selecionar fora do gráfico primeiro, seleciono o gráfico novamente, clico com o botão direito e vou em selecionar dados, beleza? Que nem a gente fez quando fizemos a primeira parte. Selecionar dados e aqui eu vou clicar em adicionar, porque eu vou adicionar uma informação. Então, adicionar, ele me pede o nome da série, que vai ser a média, então posso selecionar aqui, e valores da célula, da série. Novamente vou apagar essa informação que vem como padrão e vou selecionar todas as minhas médias. Então, clico e arrasto. Beleza? E agora eu posso clicar em OK aqui. E aqui, OK de novo para confirmar. Veja que ele criou um segundo gráfico de barras também, com as informações de média de cada um dos vendedores. Só que, como eu disse anteriormente, eu não quero um gráfico de barras, eu quero um de linhas. E como que a gente faz para trocar o tipo de gráfico? E aí é muito simples. Primeira coisa, eu vou selecionar esse segundo gráfico, clicando sobre uma das barras, beleza? Eu vou dar um clique apenas. E veja que ele selecionou todas elas, ó. Beleza? Agora eu vou vir aqui na nossa guia, inserir, como se eu fosse inserir um novo gráfico. Então, aqui na área gráficos, eu vou nessa segunda opção aqui, que é inserir gráfico de linhas. Certinho? E aqui eu posso escolher o gráfico que eu quiser. Eu vou escolher esse primeiro mesmo, que é o de linha, e veja que ele já adicionou aqui para a gente, ó. Agora eu já tenho o gráfico onde mostra onde está a média, certinho? Só que tem uma coisa que está me incomodando, que é justamente ele está mostrando os valores das médias aqui. Mas eu não quero que essa informação seja mostrada. Como que eu faço para tirar? Bom, eu vou selecionar aqui, certo? Vou vir aqui, como já selecionou todos os valores, no meu teclado eu posso clicar no Delete e veja que ele removeu todos os números que estavam aqui em cima, que eram as informações. E está aqui o nosso gráfico. Se a gente quiser configurar os valores, a gente também consegue. Então, seleciono ele, botão direito, certo? E
formatar série de dados. Quando eu clico em formatar série de dados, ele abre essa janela aqui no canto direito. Então, eu posso colocar aqui como eixo secundário ou eixo principal. Mas no nosso caso, a gente não vai mudar nada aqui. Beleza? Vamos ver mais algumas opções que a gente tem clicando no maisinho aqui, ó, elementos do gráfico. Clico sobre o mais e eu consigo ver outras informações que ele me permite. Então, por exemplo, título dos eixos, título do gráfico, que eu não quero, rótulo de dados, que é o que a gente tirou. Então, eu posso ou selecionar aqui ou desselecionar, beleza? Eu tenho aqui tabelas de dados, barras de erro, linhas de grade. Então, tudo isso aqui você pode ir brincando e adicionar de acordo com a sua necessidade, tá bom? No nosso caso aqui, a gente não vai mexer em mais nada, porque para o que a gente queria, já está feito. Então, vamos voltar na nossa análise de venda e ver qual seria o próximo passo. Bom, a nossa tabela já está completa, o nosso gráfico também. E veja que aqui eu tenho um outro gráfico de pizza, onde eu faço a comparação de vendedores. Então, aqui eu seleciono, por exemplo, o Fernando e consigo comparar ele com o vendedor Emerson. Então, é essa parte que a gente vai fazer agora. Vamos voltar na nossa planilha do zero. Eu vou só redimensionar aqui o nosso gráfico, para deixar do tamanho da nossa tabela. Veja só. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeira coisa é criar uma validação de dados para mostrar a informação de todos os vendedores. Então, eu vou vir aqui, vou clicar na minha guia Dados e vir em Validação de Dados. Beleza? Agora aqui, onde está Permitir qualquer valor, a gente vai clicar na setinha para baixo e clicar em Lista. Beleza? E agora vamos vir aqui na informação de fonte, que é onde vai estar o nome dos meus vendedores. Então, clico na setinha para cima, vou até aqui em cima na minha tabela e seleciono todos os vendedores. Então, Paulo, Ctrl Shift, seta para a direita e vai até a Rosane. Dou Enter uma vez, dou Enter novamente para confirmar. E veja agora que toda vez que eu seleciono essa célula, eu consigo selecionar um dos vendedores. Beleza? Agora vamos criar novamente a validação de dados para comparação com o segundo vendedor. Então, novamente, validação de dados, permitir, eu vou em lista, e em fonte, clico na setinha para cima, e novamente, vou selecionar meus vendedores. Paulo, Ctrl, Shift, seta para a direita. Enter duas vezes para confirmar. E agora, veja que eu consigo selecionar mais um vendedor aqui. Então, qual seria o próximo passo agora? O próximo passo, eu preciso retornar qual que foi a soma de vendas de cada um desses dois vendedores que eu selecionei aqui. E para isso, a gente vai usar o PROC-H. O PROC-H é uma fórmula que faz uma procura na horizontal, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos ver ela na prática. Vou selecionar logo abaixo aqui do vendedor Emerson e vou colocar igual PROC-H e vou dar um tab para selecionar. A primeira informação que essa fórmula me pede é o valor procurado. E o valor procurado é justamente o nome do vendedor. Então, eu vou selecionar aqui Emerson. Beleza? Ponto e vírgula, matriz da tabela. Matriz da tabela, eu vou selecionar onde que a fórmula vai encontrar essa informação. Então, vou voltar logo aqui em cima e vou selecionar do Paulo até o último vendedor, que é a Rosane, e vou selecionar as informações de vendas também. Então, seguro Shift e clico uma seta para baixo. Então, veja que eu selecionei todos os vendedores e a soma de suas vendas. Beleza? Ponto e vírgula, número, índice, linha. Quer dizer, em qual dessas linhas que eu vou encontrar a informação que eu quero que seja exibida. Então, na nossa primeira linha, eu tenho o nome do vendedor. Na segunda linha, eu tenho a informação de venda. Então, como é na segunda linha que eu tenho o total da venda, eu coloco o número 2. Beleza? Número 2, ponto e vírgula. E aqui ele me pergunta se eu quero uma informação exata
ou aproximada. No nosso caso, eu quero informação exata. Ou seja, se eu estou procurando pela informação de venda do Paulo, eu quero apenas a informação dele. Se eu quero do Marcelo, apenas do Marcelo, e assim por diante. Então, para representar que eu quero informação exata, eu posso simplesmente clicar no número 0. Então, seleciono aqui o 0, fecho parênteses e dou Enter. E veja só que ele me retornou aqui 5.977. E se eu vier aqui na minha tabela, eu vejo que realmente esse é o valor da venda do Emerson. Beleza? E agora a gente vai fazer essa mesma fórmula para o segundo vendedor. Então, igual proc h, tá? E para selecionar a função. Valor procurado, nome do vendedor, ponto e vírgula, matriz tabela, seleciono os vendedores, seleciono o Paulo, Ctrl Shift, seta para a direita, foi até a Rosane, agora Shift, seta para baixo. Selecionei os valores das vendas. Ponto e vírgula, número, índice, linha. Em qual linha eu quero informação? Da segunda linha. Ponto e vírgula, informação exata ou aproximada, eu quero exata, número 0. Fecho parênteses e dou Enter. E veja só que eu tenho informação aqui do João, 8.111. E agora eu posso apenas formatar aqui para formato contábil. Seleciono os valores, página inicial e seleciono aqui formato de contábil. Então, beleza. Agora que essa parte já está pronta, onde eu consigo selecionar o vendedor e aparece aqui para mim a informação de venda, nós vamos criar um gráfico de pizza para fazer a comparação dos vendedores. Então, vamos aqui, guia inserir. Na área gráficos, vou escolher o gráfico de pizza, seleciono aqui a primeira opção, certo? E aí, novamente, ele vai criar um gráfico em branco, sem nenhuma informação. E aí, vocês vão ver que o passo a passo para inserir as informações vão ser basicamente as mesmas que a gente usou para o primeiro gráfico. Então, botão direito, selecionar dados, certo? Vai abrir essa janela aqui para a gente e nós vamos inserir as informações. Então, vou em adicionar. Nome da série, eu posso colocar, por exemplo, vendas, certo? E aqui eu vou adicionar os valores. Então, apago o valor da série que vem como padrão e seleciono as duas células onde vão estar os valores. Clique em OK. E agora, veja que aqui ele me dá número 1 e número 2. Só que ao invés de número 1 e número 2, eu quero o nome do vendedor. Então, onde que a gente edita isso? Aqui do lado direito. Então, vou clicar em editar, certo? E vou selecionar onde estará o nome dos vendedores. Clique em OK, confirmo com OK novamente, e agora sim, o gráfico está aparecendo os valores de João e Augusto. Se eu trocar a informação, olha só, vou trocar o João pelo Luiz. Veja que o meu gráfico muda e os nomes aqui também, beleza? Então, vamos fazer algumas configurações nesse gráfico para deixar ele um pouco mais intuitivo. Vou diminuir o tamanho dele. Eu vou colocar também o rótulo de dados, porque só olhando aqui para a divisão da pizza, eu não consigo ter o valor exato. Então, a gente consegue colocar o rótulo de dados para exibir essas informações. Então, clico no meu gráfico, certo? Vou clicar aqui no meu mais e eu tenho aqui, ó, rótulo de dados, certo? Selecionei, ele já aparece os valores aqui para mim. E se eu quiser, eu posso ter algumas outras configurações mais personalizadas. Então, por exemplo, aqui em rótulo de dados, eu posso clicar nessa seta para a direita, que ele me dá algumas opções de onde vai ficar essa informação. Então, olha só, se eu selecionar esse texto explicativo de dados, ele me mostra o nome do vendedor juntamente com a porcentagem dessa fatia da pizza, certo? Então, aqui no 100%, que é o valor total, o Luiz está com 68% e o Augusto 32%. Então, eu consigo ver que o Luiz vendeu mais que o Augusto. Se eu quiser trocar de vendedor, eu posso vir aqui e selecionar aqui Fernando, por exemplo. E aí veja que a minha fatia, ela também muda. Beleza? Então, o que a gente tem aqui é uma tabela com o histórico de venda dos vendedores. Eu consigo saber quais que vão receber o bônus. Pelo gráfico, eu tenho uma demonstração visual
do histórico de cada um desses vendedores, assim como quais que estão acima da média. Nós fizemos toda a configuração desse gráfico, certo? E logo aqui embaixo eu tenho uma área onde eu faço a comparação de vendedores. Então aqui eu seleciono os vendedores que eu quero, eu tenho a informação em real aqui e também tenho a divisão em pizza, onde eu mostro a porcentagem de cada uma e eu tenho uma representação visual. Dessa maneira, eu consigo fazer a análise, consigo ver qual que é o desempenho de cada um e tomar as devidas providências para melhorar os resultados do meu negócio, beleza? Bom, eu espero realmente que você tenha gostado dessa aula. Essa foi um pouco mais longa do que as tradicionais aqui do meu canal, porque eu queria pegar um projeto do começo ao fim. Se você gosta desse tipo de aula, por favor, deixe-me saber aqui nos comentários. E se você gostou, considere se inscrever e deixe o like nessa aula, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, beleza? Bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!